amores do primeiro ano. A gente está aqui para fazer a continuidade de um conteúdo muito massa que se chama Estratificação Social e Liberdade Individual, tá certo? A gente estava conversando na nossa aula ao vivo, né? Que esse conceito de estratificação social tem relação com as camadas, né, que as pessoas ocupam dentro da sociedade, haver alguns conceitos. Por exemplo, a estratificação econômica, ela vai separar, dividir a sociedade em uma base, né, se a gente for pensar numa pirâmide, em uma base onde ficam as pessoas mais pobres, né? A gente tem uma camada intermediária, que seria a classe média, e o topo da pirâmide, uma porção menor de pessoas que vão deter mais poder, mais dinheiro, que são a camada que é a camada das pessoas mais ricas, né? E a gente viu também que dentro dessa pirâmide, dessa estratificação social, no nosso país há a condição de haver uma mobilidade, né? Ou seja, quem é pobre consegue, com muito esforço excomunal, com muita sorte, né? Com muito auxílio, sair da pobreza e subir para a classe média, às vezes. Às vezes, quem é rico pode ter uma crise e descer para camadas mais baixas, né? Como classe média, ou até a da pobreza mesmo. Então, esse movimento é possível na nossa sociedade, isso é até comum que aconteça, né? Com exceção dessa camada de pobreza ou abaixo mesmo da linha da pobreza, que as pessoas têm a ilusão de imaginar que basta querer que sobe. Não é assim, e a gente sempre conversa aqui no nosso projeto de vida que para esse tipo de coisa acontecer é necessário observar um contexto muito maior, tá bom? Para a gente não cair em algumas armadilhas, tá certo? Então a gente vai dar continuidade à compreensão desse texto, né, desse conceito. Que texto o quê, professora? Desse conceito, até que a gente chegue nessa coisa linda, necessária para todos nós, que é a liberdade, né? Então, assim, o que é que a gente entende por liberdade, né? Como é que a liberdade vai ter relação com essa sociedade? O que é que a minha liberdade tem a ver com essa sociedade? Oxe, é sobre isso, né? A gente vai observar que só o fato de haver essa divisão, essas camadas na nossa sociedade, a gente já vai ter alguns problemas associados e uma dificuldade enorme de exercer a liberdade em alguns aspectos, né? Em algumas camadas sociais. Então, vem comigo no nosso componente curricular Projeto de Vida, comigo, professora Amanda, que a gente vai dar seguimento ao nosso conteúdo, né? Então, quando a gente fala, né, dessa possibilidade, olha, eu consigo ouvir algumas pessoas dizer assim, olha, aquele bordão, estuda que a vida muda, não é? E é verdade, a vida da gente muda para melhor sempre. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai ficar rica de cara só porque estudou, não. A pessoa fica rica não de dinheiro, mas de saberes, a gente fica rico de compreensão de mundo, e isso pode nos levar adiante financeiramente, sim, tá? Mas quando a gente olha, por exemplo, esse contexto da pandemia, ele escancarou as diferenças sociais, as desigualdades que existem no nosso país de uma forma muito triste. Imaginem vocês, olha só essas realidades aqui. A gente tem uma mesma imagem, né? Uma charge, uma figurinha aqui, mostrando esse Enem 2020. A prova do Enem vinha para os nossos alunos do ensino médio, né? Os nossos alunos dos preparatórios. E olha aí como é que são essas duas realidades. A realidade A e a realidade B. Será que essas duas pessoas elas vão ter a mesma condição de fazer a prova? Certamente, né? Até o pagamento da inscrição fica complicado, e aí você tem que entrar com aquele pedido de isenção da taxa. Além disso, né, às vezes foi preciso, né, que a gente viesse para a educação e ensino remoto durante a pandemia, mas muitos alunos, gente, não era todo mundo que tinha acesso a computador, celular. Às vezes tinha, quantas matérias a gente viu de crianças, adolescentes assistindo aula. Eu me marcou muito um menino que subia numa árvore para pegar melhor o sinal do celular para poder assistir aula.
Então, muita gente vai dizer assim, olha que bonito, que massa, porque quem quer... Mas isso aí é romantizar a pobreza. É a gente dizer, olha que lindo, o menino subiu na árvore. Essa criança podia ter caído, ele podia ter se machucado, podia ter morrido. Por quê? Porque ele não tinha a condição de estar lindamente sentado com um ar-condicionadozinho, né, para dar um conforto para ele, numa cadeirinha confortável, ou assistindo aqui sua aula online, né? Vendo aqui as notícias, ligado aqui nos temas que podiam cair na redação, porque muitos deles vêm, né, de situações cotidianas. Então, essa criança que subiu na árvore para assistir aula, isso aí para mim não é bonito, não. Isso é horroroso, é triste. Bonita a atitude do menino, porque ele teve a intenção de seguir, né? Mas isso escancara a dificuldade que é para uma pessoa conseguir chegar em algum lugar, né? Então, olha só, para a gente refletir um pouco sobre essas realidades, gente. Às vezes a gente tende a ter uma visão de mundo, a observar o mundo só do ponto de visão de onde nós estamos, né? A gente tende a observar o mundo só do que está aqui, até onde nossa vista enxerga. Ou seja, observando que na minha casa é assim, então será que na casa de todo mundo é assim também? Ah, mas na minha casa. Ah, mas lá em casa. Ah, mas lá no meu bairro. Ah, gente, eu já falei para vocês que as condições, as situações são as mais diversas possíveis. E só o fato de vocês, mesmo estando em escola pública, né, estando aqui conosco assistindo aula, isso já faz de vocês pessoas privilegiadas. Sim. O privilégio não vem só para as elites, não. Certamente, as elites elas têm privilégios, centenas de privilégios em cima das nossas costas. Centenas de privilégios a mais, né? Começando pelas heranças, né? Ah, eu me formei com 20 anos, eu já trabalhava. Trabalhava onde, meu amor? Na empresa do papai. Ah, faça-me o favor, me compre um bode. Vou dizer que não é digno? Não, não é que não seja digno. A questão é que você está herdando ali, já é um caminho muito mais fácil do que quem vem lá de trás, né? Como a gente diz aqui no Piauí, estourando uma brita. E aí você vem catando esse coquinho todo e para você chegar na administração de uma empresa, meu amigo, quem sabe de onde veio, né? Sabe que não é fácil. Não tem ninguém te esperando lá com o braço aberto, não tem ninguém esperando você terminar seu curso, você vai ter que suar muita camisa para chegar a ocupar um cargo de importância, né? Então, vocês podem, inclusive, procurar histórias inspiradoras, né? Que vão falar de pessoas que conseguiram chegar lá. E todas elas vão dizer que passaram mesmo, que se elas vêm dessa origem mais humilde, passaram por situações bem difíceis, né? Então, é bem interessante a gente começar a pensar fora da caixa, a entender que nem todo mundo vive do mesmo jeito que a gente. Nós estamos num ponto, nós todos, eu também, estamos num ponto que, para baixo dessa estratificação social que temos, para baixo existem pessoas assim em uma situação de miserabilidade, em uma situação de pobreza que talvez você não consiga imaginar. Porque tem gente que passa muita fome, tem gente que não tem acesso à água, tem gente que não tem condição de tomar um banho, de troca de... Tem roupa, um chinelo. Como é que essa pessoa vai conseguir um emprego se a pessoa chega na porta? Estamos aceitando currículo, a pessoa não sabe ler. Se a pessoa não tem roupa para chegar apresentável num lugar, como é que ela vai conseguir uma oportunidade, né? Então, para baixo, nessa estratificação social, essa base tem realidades muito duras, muito severas. E outra coisa, para cima nessa pirâmide já é o contrário. Já existem realidades assim que você observa e diz, meu Deus, é surreal isso aqui. De que planeta esse povo é? Porque enquanto tem gente catando, como eu vi um vídeo de um pessoal em Fortaleza, algumas mulheres, uma senhora idosa, se empurrando, querendo pegar algum saco de lixo dentro do caminhão de lixo para procurar comida.
Enquanto tem gente nessa situação, tem outras pessoas que estão dando seu rolé nos seus jatinhos particulares, visitando e conhecendo os países, já que a crise é mundial, os preços estão melhores, eu vou para onde eu quiser, né, gente? Então, do jeito que existem situações inimagináveis de pobreza, que estão mais perto da gente, se a gente não consegue imaginar a pobreza dessa forma mesmo, da miserabilidade, imagina o que é imaginar esse dinheiro que a gente não sabe nem contar de quem tem para cima, né? Gente que pode tudo, gente que tendo dinheiro tem aí a liberdade, né, de escolher, de ir e vir, de não fazer, de fazer o que quer, tá? Porque o dinheiro permite, né, alguns excessos para essas pessoas, tá? Então a gente fala da história da meritocracia quando eu toco nesse assunto. Então eu quero que vocês observem essa imagem, né? E reflitam para mim, falem para mim dessa charge do Duque, né? Era para ser no quadrinho A aqui, ó. Era para ser o Michael Phelps, mas não se esforçou o suficiente. Olha essa criança nadando aqui. Onde é que ela está nadando? No meio de uma enchente, né? Ah, o menino nada bem, tinha tudo para ser o Michael Phelps, aquele grande nadador, né? Que tem prêmios mundiais. Mas onde é que a criança está metida? Olha o contexto que essa criança está metida, de insegurança, né? De medo, de dificuldade, de perda, né? De sofrimento. Como é que uma pessoa dessa vai ser um Michael Phelps, né? Do outro jeito, aqui no lado B, né, dessa nossa imagem, era para ser um Usain Bolt, mas não teve determinação. Ele corre bem, mas ele corre de bala. Ele corre de bala. Tá aí, numa situação de violência, né? Numa situação de racismo, numa situação de perseguição, tá certo? Então a gente vê que essas crianças, elas estão nesse contexto e certamente elas estão aí ocupando as camadas da base, né, do nosso país, dessa estratificação social. E aí, ó, era para ser uma Simone Biles, mas lhe faltou força de vontade. A criança que era para estar se dedicando aos estudos, se dedicando à sua vida, né? Que começa ali nos estudos a ser transformada, mas não, ela precisa também estar nessa ocupação desse trabalho doméstico, nessa ocupação desse trabalho mesmo, porque às vezes eu vejo criança trabalhando e é muito, né? Lá perto de casa, eu vejo algumas situações que são bem complicadas. E uma vez passou uma família, né? Uma mãe estava chuviscando nesse dia, ela andava com um guarda-chuva, um bebê de 4 meses no colo. E esse bebê era um menino e ela vinha com mais 2 meninas. Uma de 11 e uma de 9, uma de 10 anos, uma de 9 e uma de 11, eu acho. As meninas estavam com elas e elas estavam vendendo pastilha. Oxe! Essas meninas no meio de uma semana, de manhã, vendendo pastilha. Logo você vê, né? Será que elas estão estudando? Mas elas estudavam à tarde. Então, enquanto elas estudavam à tarde, elas iam vender pastilha de manhã. E nesse dia a mãe andava. Depois disso, eu sempre vejo essas meninas e elas sempre vão lá em casa. E elas sempre aparecem oferecendo as pastilhas, né? Gente, eu estou falando de 2 crianças de 11 e de 9 anos. Elas passam um turno inteiro trabalhando para conseguir grana para comer. Uma vez elas chegaram e eu perguntei se elas tinham almoçado. Eram umas 3 horas da tarde. Elas disseram que não. E aí eu botei as 2 para dentro, como eu sempre faço. Meninas, vocês querem comer? Aí fiz um pratinho para elas, elas comeram. Né? Aliás, elas pediram para beber água. Pediram para beber água, enquanto eu fico preocupada porque são 2 meninas. E elas andam na rua sozinhas, né? Então é uma situação de muita vulnerabilidade, é complicado. Então eu disse para elas entrarem. Aí quando elas iam saindo, depois que eu dei água, uma delas falou assim: tia, tu tem comida? Tu tem comida? E aí eu fiz o pratinho para elas almoçarem. Elas almoçaram, sentei elas para assistir televisão enquanto comiam. E foi aquele fole, né? Elas lá almoçando lá em casa. E elas foram embora. E depois eu fiquei me perguntando, será se elas não estavam perguntando se eu tinha comida para elas levarem para casa também? Porque, às vezes, eu
já vi caso da pessoa não querer nem comer porque ela não tem coragem, porque se ela come, ela está comendo só. E em casa está todo mundo com fome. Eu conheço gente que já passou lá também assim, né? E essas situações ficaram mais difíceis depois da pandemia. Agora, com essa retomada, né, da economia, assim, retomada entre aspas, essa reabertura do comércio, não está se retomando a economia. O comércio está abrindo de novo em alguns aspectos, porque o tanto de loja que fechou, o tanto de gente que quebrou, o tanto de gente que ficou sem emprego e o tanto de gente que está nessa situação de dificuldade não está escrito, né? Então, aí tu me diz, essas meninas podiam estar estudando. Meu amor, caia na real que nem todo mundo tem a mesma condição de usar o tempo como a gente, né? Então, vamos pensar nisso também. Existem realidades distintas das nossas. Tem criança que precisa estar um turno trabalhando na rua, botando ali o seu na baila para poder conseguir alguma coisa para ajudar em casa. Tá certo, pessoal? Então, são várias situações que vocês vão, inclusive, compreender muito bem quando prestarem bastante atenção nas aulas de história também, nas aulas de sociologia, principalmente. Vocês vão entender isso de uma forma muito mais complexa, muito mais robusta do que aqui no projeto de vida. Aqui a gente está dando um aparato, uma visão generalizada, mas essa compreensão vai ser maior quando você compreende à luz da sociologia por que esses fenômenos acontecem. Por que no Brasil existe tanta pobreza? E por que dentro dessa pobreza existem tanta gente negra? Por que dentro dessas pessoas pobres também estão os nossos indígenas? Por que existe essa perseguição? Tudo isso vocês vão compreender à luz dessas outras disciplinas, tá bom? E aí, a gente vai falando nisso, né? Dá uma clicada aqui para a gente passear nos sites. Olha só, na ONU News, a gente vai entrar no site da ONU e vai ver aqui, ó, no site da Organização das Nações Unidas, a pandemia agrava pobreza e desigualdade no Brasil e gera desafios para os mais vulneráveis. Então, acompanha comigo a leitura desse texto. Olha só, o estudo pede visão ampla e renovada para dar aos grupos populacionais mais vulneráveis uma vida decente no futuro. Deixa eu só aumentar aqui a letrinha. Está aqui, ó, 23 de julho de 2022, uma reportagem recente que a gente trouxe para vocês falando sobre o desenvolvimento econômico. Então, há vários relatórios que a ONU faz, né? Alguns estudos. Então, ela diz assim, o relatório Pobreza e Equidade no Brasil, mirando o futuro após 2 crises do Banco Mundial, ele analisa a situação da população brasileira após a Covid-19. E o nosso país foi o 3º país mais afetado pelo vírus no mundo. A Covid-19 causou graves estragos no Brasil e em sua economia. Olha só. Com mais de 33 milhões de casos diagnosticados, o país tem sido o país mais afetado da América Latina e o 3º país em todo o mundo. Olha esses dados comparáveis, né? Nesse novo relatório, o Banco Mundial mostra que esses percentuais não mudaram muito desde 2012. 33% e 7,4% respectivamente, o primeiro ano para qual há dados comparáveis. Especialistas do Banco Mundial lembram que o Brasil não tem uma linha oficial de pobreza, de acordo com a definição utilizada no relatório. Estão abaixo da linha de pobreza pessoas com renda per capita, renda por cada uma pessoa que mora numa casa, por exemplo, abaixo de R$ 499 por mês. Então, essas pessoas, nessa observação, que recebem menos de R$ 499 por mês, elas estão abaixo da linha da pobreza. Olha essa imagem aqui. Isso é uma favela no Rio de Janeiro. Mas não tem favela, não é só no Rio de Janeiro, não. Tem favela em todo canto. Todo canto onde há
um aglomerado, uma comunidade que não tem acesso de uma forma mais eficaz a escola e saneamento, cultura, arte, né? Não tem acesso à saúde, não tem as questões de prevenção mais eficazes, aos agravos de saúde, tudo isso é favela, né? Mas tem uma música muito linda que diz assim: abre a janela da favela, você vai ver a beleza que tem por dentro dela. Tem beleza também, são centros onde se funciona o conceito de comunidade, onde as pessoas, os vizinhos, se auxiliam. A irmandade aqui também existe, né? Então, quando a gente vê a favela, a imagem da favela, a gente já quer associar à criminalidade. Mas não é só isso. Claro que vai ter criminalidade no lugar onde não tem oportunidade, no lugar onde não há condições de ser diferente a forma onde vão se conseguir algumas coisas. E isso não é dizer, está defendendo. Não é defesa, é fato. Não há acesso à educação de uma forma eficaz. Não tem saneamento, há pobreza, a falta de acesso mais profundo, né? As questões voltadas à cultura, lazer, gente. Lazer é fundamental, né? E não tem. Então, certamente os índices de criminalidade vão ser maiores aqui mesmo. Como é que ia ser diferente? Tá bom? Então, a gente também não pode esquecer daquele criminoso que sobe a favela pedindo voto e depois, né, sai aí deixando... Tem até uma música do Bezerra da Silva. Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Como é? Dizendo que gostava da raça. Foi lá na vendinha... Nananana, eu não lembro mais. Enfim, mas fala da história, né, das pessoas que também são criminosas, quando prometem, quando roubam dinheiro público da merenda da escola, das crianças que moram nas comunidades, né? A gente também não pode esquecer desses níveis de criminalidade, não. A gente tem que estar de olho aberto todo o tempo, tá? Criminalidade tem em todo canto e de diversas formas, não só nas favelas, né? Então, tendo diminuído substancialmente em 2020, as taxas de pobreza aumentaram acentuadamente assim que a assistência do governo minguou, tornando evidente a dependência das famílias brasileiras do suporte do Estado diante de más condições no mercado de trabalho. No entanto, estima-se que essas taxas tenham sido inferiores em um pouco mais de 1 ponto percentual em 2021 em relação a 2019. Então, o programa Auxílio Emergencial em 2020, né, para enfrentar a Covid, ajudou a conter o aumento da pobreza naquele ano. Ajudou sim, até porque as pessoas não podiam sair de casa para trabalhar. Então, era obrigação do Estado garantir uma dignidade, uma qualidade de vida, uma sobrevivência que fosse a essas pessoas, e isso auxiliou bastante, né? Tecnologia e capital humano. O baixo acesso à tecnologia e ao capital humano tornou mais difícil para os mais pobres sua adaptação ao mercado de trabalho durante a pandemia, né? É o que explica Gabriel Lara Ibarra, economista sênior do Grupo de Pobreza e Equidade do Banco Mundial, responsável pelo relatório. Vou passar aqui rapidinho para a gente ver o que acontece na nossa região e na região norte do país, né? A pandemia no norte e nordeste do Brasil gerou um alto custo para a acumulação de capital humano a longo prazo e ampliou a lacuna da desigualdade. Em novembro de 2020, 27,8% das crianças da região norte e nordeste, as mais pobres do país, não estavam matriculadas ou não tinham acesso a atividades escolares. E aí você pode se perguntar, nesse ano aí eu tive mesmo acesso? Como é que estava o meu acesso às minhas aulas, né? Você que está aí me assistindo, como é que foi teu acesso? Conseguiu? Deu certo? Não deu certo? Está retomando agora? 2 anos depois, né? Então, aqui são aldeias de crianças na SOS Colômbia, né? Então, aí mostrando o rapazinho assistindo só a aulinha e estudando. O acesso também foi menor para as crianças que vivem em áreas rurais. Em meados de 2021, o envolvimento em atividades escolares ainda era afetado de forma desigual pela pandemia. Dados mostram
que apenas metade das crianças que viviam em domicílio entre os 20% mais pobres da população estava envolvida presencialmente ou virtualmente em atividades escolares, né? Durante toda a semana, enquanto esse era o caso de 3 em cada 4 crianças nas famílias mais ricas. Então, olha só, a maioria das crianças das famílias ricas estava conseguindo assistir, estar nas escolas, seja de forma presencial, ou seja, de forma virtual. Tá certo? O documento aponta que é necessário uma visão ampla e renovada para dar aos grupos populacionais mais vulneráveis uma vida decente no futuro, tá? Deixa eu ver aí, tem nossa matéria, né, que a gente chama vocês para darem essa navegada, observar, né, quais são os principais fatores que são relacionados aqui, né? O aumento nesse texto, né? Aumento do desemprego, né? A falta de acesso às tecnologias, como é que a pessoa se adapta se ela não sabe usar as tecnologias para esse momento da pandemia que tudo ficou remoto, né? As crianças fora, né? Vamos dizer assim, fora desse acesso da escola. A gente viu o que mais? A gente viu bastante coisa, né? Sobretudo o tanto que a região, as regiões, né? Norte e Nordeste foram bastante afetadas. E aqui, quando a gente ainda fala da escola, a diferença entre crianças ricas e crianças pobres no acesso a essas aulas, não é verdade? A gente vê todas essas diferenças e muito dessas dificuldades quando a gente observa esse texto desse relatório feito pelo Banco Mundial, que está disponível no site da ONU, da Organização das Nações Unidas, tá certo? Então, vem comigo aqui para a gente dar uma segurada nessa observação acerca da desigualdade social, tá bom? A desigualdade social não depende só da posição da pessoa no processo de produção econômica, a profissão, o acesso aos meios de produção, mas também de 4 características dessa pessoa. Quais são essas 4 características? Olha só: gênero, idade, situação de saúde e origem étnica. Então, eu quero que vocês observem. Lembra que na nossa aula ao vivo eu mostrei uma imagem de um homem sentadinho numa poltrona e mostrei na mesma imagem do outro lado uma mulher olhando para cima para uma poltrona bem alta. E eu expliquei o que é que significava essa imagem. Então, olhando para essas características, eu quero que vocês façam uma atividade. Essa vai ser a primeira atividade de hoje, que vocês vão descrever, responder e entregar à professora ou ao professor da mediação valendo sua frequência, tá bom? Vamos lá colocar aqui a atividade 1. Observe essas 4 características e me diga como essas características contribuem para a desigualdade social.
Tá certo? Então, vou deixar aqui que vocês copiem 2 minutinhos e já já eu volto. Pois muito que bem. A gente estava falando agora há pouco, né, sobre como as questões de gênero têm relação com as condições de ascensão, né, dentro dessa estrutura social. A gente viu que, por exemplo, até dei o exemplo das mulheres, né? E aí a gente podia colocar também o exemplo das pessoas trans, as pessoas gays, lésbicas, como que essas pessoas são taxadas pela sociedade e as dificuldades que essa comunidade enfrenta, por exemplo, para conseguir um simples emprego, né? Então, quando a gente vai conversar sobre isso, tentem pensar, né, de como essa desigualdade social ela não vai depender só das questões econômicas, de quanto dinheiro a pessoa tem. Claro que isso vai interferir, mas essas características, o gênero, a idade, você imagina uma pessoa de 60 anos buscando emprego e quantas portas não fecharam na sua cara, né? Por conta da idade. E olha que uma pessoa de 60 anos hoje não é uma pessoa de 60 anos de 15, 20 anos atrás, não. Uma pessoa de 60 anos hoje em dia é de boa, é super ativa, é uma pessoa que pratica atividade física, a maioria delas, né? Ou grande parte delas. Então, ainda assim, passam por algumas dificuldades, né? A própria situação de saúde, né? A própria condição física da pessoa, tá? A gente pode ver que, por exemplo, pessoas portadoras não, desculpa, esse termo é equivocado, a gente repete porque é acostumado a ouvir. Mas as pessoas com deficiência, né? Então, elas também passam certas dificuldades, elas mal conseguem transitar nas ruas porque não há acessibilidade. Imagina essas pessoas conseguirem acessar postos de trabalho. E a velha e boa conhecida nossa origem étnica, né? Então, aqui vão entrar as questões que têm relação com o racismo, que inclusive é crime, assim como é crime a homofobia, a transfobia e tudo mais. Sendo que a questão de gênero não vai abranger apenas a comunidade LGBTQIA+, mas também as mulheres, principalmente, tá bom? Principalmente não, também. Tá certo? Então, quando eu peço para vocês responderem essa atividade, a gente conversa sobre isso também. Tá certo? Então, olha só, os estudos estatísticos mostram que nas sociedades modernas,
o acesso aos recursos econômicos e ao prestígio social é muito menor para as mulheres, os idosos, os portadores de deficiência, os imigrantes e, nos países multirraciais, para os negros e os indígenas. Olha só para você ver como é uma situação complicada. Eu estou falando aqui, conversando com vocês aqui de Teresina. E aqui em Teresina chegou um grupo enorme de imigrantes indígenas da etnia Uarau. Eles são, né, bolivianos. É isso? São bolivianos? Me desculpe, são venezuelanos. Vocês já ouviram falar dos venezuelanos que chegaram aqui no nosso estado? Gente, não são 10, não são 20, não. São mais de 300 pessoas. São mais de 300 indígenas Uarau que estão em terras piauienses. E você imagina que sair um povo em diáspora, né? Sair do seu lugar, da sua vida, no seu lugar, no seu país, para chegar do outro lado do continente, perdendo parentes, perdendo crianças, que já morreram algumas crianças, perdendo tudo. Tudo foi deixado para trás. Só podia estar muito péssimo, né, do lugar que eles vieram. E aí, quando eles chegam nos determinados lugares, né, eu estou só dando o exemplo dos Uarau, mas existem vários outros casos, né? Mas eu lembrei dos Uarau porque, olha, minha gente, meu cabelo é quem está riscando a tela. Ele tem vida própria. Deixa eu apagar aqui. Quando a gente fala dos Uarau, a gente vê que, às vezes, até o despreparo na receptividade a esse povo. Gente, são indígenas. Até a forma como eles estão abrigados, para eles é um pouco difícil. Às vezes, eu ouvi falar, né, de pessoas que visitaram já os abrigos, que alguns deles, os mais velhos, né, eles não conseguem nem dormir dentro dos quartos, porque eles não têm, né, esse hábito e, enfim, dormem debaixo das árvores, lá nos lugares. Enfim, isso é o mínimo. Mas só para vocês compreenderem que o acesso ao recurso educacional está sendo pensado agora. Como é que a gente vai incluir, abraçar essa população que chegou, né? Como é que a gente faz para resolver alguns problemas que envolvem a cultura dos Uarau, a cultura do povo que chegou de fora e chegou na minha cidade? Então, assim, como é que os portadores de deficiência vão chegar a ocupar diversos cargos se às vezes eles não conseguem nem se locomover para ir para uma universidade, para ir para uma escola? Porque não tem acessibilidade. Se às vezes nem um ônibus para poder subir, porque às vezes o ônibus ele já tem a estrutura, os elevadores para pegar os cadeirantes, né? E aí? Está rolando mesmo? Né? Como é que os idosos, as mulheres, enfim, a gente precisa pensar em tudo isso. Então, a gente vem nessas 4 características que interferem, né, nessa desigualdade social. Então, dei só esse exemplo para que a gente possa pensar nisso também de uma forma mais completa, tá? Gênero e origem racial, como eu falei para vocês, o exemplo dos Uarau, mas a gente pode falar o exemplo, né, das pessoas pretas, negras, né? Então elas sofrem dos indígenas do Brasil, né? Então os preconceitos sociais, o próprio machismo, o racismo, né? Há uma marginalização dos idosos e dos portadores de deficiência. Marginalização é justamente deixar à margem, de longe, não dá para vir para acessar as coisas que estão rolando aqui no centro das atenções, né? Então, isso é marginalizar, é botar fora, botar o mais distante possível. Então, a estrutura capitalista, o regime individualista, concorrencial, que menospreza as pessoas que têm menor capacidade de trabalhar e necessitam de alguns cuidados particulares, né? E aí, para a gente finalizar a nossa aula, né, eu também não vou dar toda a resposta, eu já pedi no começo da nossa aula, ao vivo, que vocês fizessem o jornal do aniversário. Isso aqui eu estou só repetindo, hein? Façam. Para a gente conversar sobre como essa sociedade vai se transformando com o passar dos anos, tá certo? Faça o jornal do aniversário e aqui vai ser nossa atividade 2, que você vai juntar com aquela primeira
que está aqui no meio dos nossos slides da nossa aulinha. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Pesquise o conceito de liberdade e descreva seus achados. E aí a gente vai entrar, né, nessa liberdade social. O que é a liberdade social? Explique o que é liberdade social e a diferencie de liberdade individual. Tá certo, gente? Então, a nossa aula finaliza aqui. A gente deixa esse momento para que vocês possam, né, observar as nossas atividades. A primeira já é a terceira vez que nós falamos dela nessa aula. E eu aguardo o preenchimento de vocês aqui no nosso mural, tá certo? E aí, façam também essa segunda atividade proposta para vocês com carinho, para que a gente possa refletir cada vez mais essas estruturas sociais e muito mais do que isso, não é só refletir, é saber qual é o lugar que nós ocupamos dentro dessa sociedade. Só quando a gente sabe o lugar que a gente ocupa na sociedade, a gente consegue ter condições de se movimentar para ter isso aqui, ó. Liberdade, amor. Liberdade. Tá certo? Então, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Observem, reflitam bem sobre essas temáticas, façam as anotações de vocês e mais, na próxima aula participem muito, tragam os questionamentos, tragam as visões, as reflexões, para a gente fazer desse nosso conteúdo, né, desse nosso momento aqui de conversar sobre o nosso projeto de vida, um momento também de mudança, de transformação, de autoconhecimento, tá bom? Um beijo a cada um e a cada um que chegou até aqui. A gente se vê ao vivo nas segundas-feiras. Até mais. Tchau, tchau.